Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar de astrologia, para falar de teosofia, para dar um panorama da semana, né, o que a gente vê aí nas notícias, nesse mundo cotidiano que a gente está inserido, né, e a gente teve um mês bastante importante, né, assuntos bastante relevantes para tratar da alunação de Touro. Então, a gente pôde pensar um pouco sobre, desde a sobrevivência, né? O que a gente precisa de recursos para sobreviver, até a construção de algo sólido. Então, passando por a busca do belo, a busca do estético, daquilo que traz um valor, né? Que tem um valor inerente, que tem um valor embutido, né? Todas as questões relacionadas ao signo de Touro, né? Esse assunto não saiu não perdeu a importância, visto que ainda temos ali bastante planetas, bastantes energias do signo de Touro, mas agora, né, a partir de amanhã, né, na verdade, na madrugada entre hoje e amanhã, temos uma alunação, né, temos a lua nova no signo de Gêmeos, trazendo, né, a necessidade de comunicar, né? Se eu construo algo relevante, né? Agora em Gêmeos eu tenho a oportunidade de comunicar aquilo que eu fiz ou vender, né? Aquilo que eu produzi. Então são questões que vão ficar bastante importantes a partir dessa semana. E também não podemos esquecer, né? Temos aí a entrada de Marte, né? No seu signo de domicílio, né, o signo que ele rege, um dos signos que ele rege, né, que é Áries. Áries representa, né, aquele primeiro passo que a gente dá na busca da nossa jornada. Eu já liguei várias vezes, né, o signo de Áries aqui, né, aquela questão da jornada do herói. Então é o primeiro passo da jornada do herói, ou seja, é como se o herói tivesse entrado na sua casa, né, e tivesse ali exatamente com esse primeiro passo a ser dado, né? Então acho que mais importante, né, esse mesmo Marte faz conjunção com Júpiter, que é aquela face da divindade, né, que nos traz bênção, nos traz misericórdia e nos traz otimismo, nos traz também esperança, né, de que algo que fizermos ou que as condições, né, da vida sejam favoráveis. Então, realmente é um impulso muito grande no sentido da autorrealização de cada um, né? É um impulso muito grande no sentido dessa luta, né, de cada ser humano para realizar aquilo que ele vislumbra aí como meta de vida, né? Então, espero que na vida de vocês estejam vivendo esse momento, né? Um momento realmente de otimismo e de empolgação. Então, são energias que se somam, né? Então, eu tenho muita coragem e disposição para lutar, com a Vênus que está em Touro, Vênus, Urano estão em Touro, nos dão habilidade de planejamento, né, e capacidade de produção, né, e também a capacidade de avaliar valor, né, avaliar o trabalho, tudo isso à disposição para que a gente produza, né, faça, construa aquilo que a gente né, fez o primeiro impulso em Ares, ou seja,
a partir dessa coragem ariana, a gente possa desenvolver a perseverança taurina, né, e levar adiante os nossos planos, os nossos projetos, para, em Gêmeos, a gente saber comunicar isso que a gente faz, comunicar e também receber, né? Gêmeos é na verdade, o signo de Gêmeos é uma via de mão dupla, né? Gêmeos representa a mente, né? Os dois lados da mente e os dois lados da consciência. E é muito importante que a gente tenha essa visão, porque e não ficar muito limitado aquele preconceito, né? Que todo mundo fala Gêmeos é bipolar, né? Mas existe um motivo por isso, né? A mente do ser humano é bipolar, e quando ela se deixa levar pelos sentimentos, né? É aí é que surgem as questões aí de bipolaridade, né? Então, se a gente consegue executar aquele conselho, né? Sentir, pensar e agir, né? Um depois do outro, né? E a gente não inverte essa sequência, a gente consegue, no mínimo aí, ter uma capacidade um certo equilíbrio para poder não trazer à tona essa bipolaridade, né? Que demonstra-se mais na vida sentimental do que na mente propriamente dita, né? E eu acho que nessa semana eu vou falar sobre polaridade. Eu acho que é um assunto que é interessante. É uma das leis do universo, das leis universais, né? E é um atributo do signo de Gêmeos. E eu também trouxe durante esse ano de 2022, né, a questão de que o signo de Gêmeos, muitas vezes, ele é levado, né, ele é conduzido para o lado negativo, né? Ou seja, as características, né, as habilidades geminianas, elas são levadas, né, ou conduzidas de uma forma negativa. Isso é bastante interessante que a gente lembre, né, no passado ali, quando eu falei, o mapa da passagem de Réveillon, no mapa também do Ano Novo Astrológico, né, começando em Gêmeos para o Brasil. Mais um ponto importante, esse Marte que hoje está, né, em Áries, no segundo semestre estará em Gêmeos e ficará retrógrado. Então, são questões que nos levam a desenvolver essa polaridade, né, a partir da criação de narrativas, né? Ou seja, da criação de da venda de uma história, né? Que e muitas vezes não é real, né? Que é a tão falada aí fake news, né? Existe até uma briga institucional no momento, né? Entre executivo, judiciário, né? E legislativo sobre fake news, sobre esse assunto. E o conselho que eu dei para vocês lá no mapa, né, na passagem de ano, foi que a gente buscasse o signo oposto, ou seja, a única forma de você equilibrar uma polaridade, né, é você buscar que esse símbolo seja completado pelo símbolo que representa o oposto, ou seja, se a gente está falando de Gêmeos, eu preciso buscar alguma característica sagitariana para equilibrar, né, a característica geminiana. Então, eu falei sobre Sagitário ser o buscador da verdade, ser o buscador do significado das coisas, né? E esses dois signos eles representam bastante quando a gente pensa a partir de conhecimento e sabedoria, né? Se a gente fosse pensar de uma forma simples, Gêmeos seria o conhecimento, ou seja,
Um conhecimento, ele não precisa, eu não preciso dizer se o conhecimento, se alguma informação que eu dou é verdade ou mentira, né? Mas quando eu transmito sabedoria, eu transmito algum tipo de experiência, aí eu preciso dar uma certa referência, né, de valor, uma certa referência de verdade. É lógico que vocês podem pensar agora, né, a minha verdade não é a sua verdade, né, assim como não é a do outro, né, então, mas a gente pode pensar isso da seguinte forma, né, a gente pode pensar que a verdade é aquilo que nos aproxima do que é verdadeiro, né, do que é real, né. E aí muitos espiritualistas dizem, né, se essa consciência, né, que a gente tem, se esse corpo que a gente vive, ele é transitório, né, ele não é real, ele não é perene, né? Então, daí vocês verem algumas referências espiritualistas, né, certos seres, certos mestres dizendo que nesse plano a gente não pode, né, dizer que nada é verdade porque é tudo transitório, né? Então, estou trazendo esse questionamento aqui só para vocês entenderem, né, o quanto é difícil julgar aquilo que é verdade do que é mentira, né? E o signo de Gêmeos trata bastante sobre isso, né? O geminiano tem uma tendência a buscar informação, né, naquilo que tange o superficial, né? E ele fica bastante, ele pode ser uma pessoa que fala sobre várias coisas, que conhece vários assuntos, né? Mas ele para fazer essa saber sobre várias coisas, sobre vários assuntos, ele precisa manter as coisas num nível um pouco superficial, né? E aí, né, que eu digo para vocês que é necessário buscar o comprimento sagitário para, né, ir a fundo nos assuntos, ir a fundo, buscando o significado, buscando assim o porquê das coisas, né? E por que que eu trago isso aqui, né? Porque eu acho que o mais importante para a gente viver num momento como esse, né, onde várias narrativas são colocadas, vários materiais são expostos, a gente tem um problema social para ser resolvido, a gente caminha uma evolução que muitas vezes dá um passo para frente, dois para trás, né? Então a gente a gente volta com questões do passado, né? Porque a gente só consegue identificar que o passado foi positivo, né? Porque o passado foi proveitoso para nós. Esquecemos que as coisas precisam evoluir, precisam, né? Precisam realmente serem transformadas. É que eu acho que eu poderia já falar, né, entre a polaridade Lula e Bolsonaro, né? Mas vocês entendem do jeito que eu estou falando aqui, eu estou falando do Lula do Bolsonaro, estou falando do Ocidente versus Oriente, né? Ou seja, pensando no Oriente, Rússia, China, né? E aqueles que estão ali do lado da China. Então, vocês sempre terão essa disputa, né, entre narrativas, um dizendo que tá, né, é o herói que está salvando milhares, o outro dizendo a mesma coisa, né? E é necessário também que a gente gaste muita matéria mental realmente para poder saber julgar, né, e saber qual caminho, né, seguir, né? Qual o caminho
a gente consegue entender como certo ou errado. É por isso que Carl Gustav Jung já dizia, né? Pensar é difícil, né? Por isso que a maioria das pessoas prefere julgar, né? Porque pensar exige que a gente fique livre dos preconceitos, né? Que a gente supere as nossas próprias amarras, né? E muitas vezes que a gente ultrapasse esse limiar entre, né, conhecimento e sabedoria, né? Que a gente busca sabedoria, né? Que muitas vezes pode vir de uma pessoa simples, sem faculdade, sem qualquer conhecimento acadêmico, né? Porque ela entendeu, né, um significado de uma coisa que talvez o erudito que tenha lido vários livros não consiga ter, né, ter compreendido. Então, as duas coisas são necessárias, né? E fica mais difícil ainda a gente aplicar, né, esse conhecimento e sabedoria quando a gente pensa que o signo de Gêmeos é dual. Então, ou seja, tem um lado positivo e um lado negativo. Então, a polaridade é uma coisa, né, extremamente séria, que a gente deveria gastar um bom tempo para tentar resolver, né, pelo menos dentro daquilo que a gente entende, né, como sendo a nossa consciência, né? Eu tento trazer sempre reflexões para vocês. Não sei se elas muitas vezes estão carregadas, né, das minhas convicções, mas a ideia é que vocês, pelo menos, mostrar um outro lado, um outro pensamento, para que vocês possam passar esse limiar entre o conhecimento e sabedoria, né? Que vocês possam ter aquela curiosidade de, né, e passar esse limiar entre curiosidade e sabedoria. Não, também não estou dizendo que o que eu digo é algo sábio, né? Só digo que só tento mostrar que é possível, né, pensar de uma forma diferente e tirar conclusões um pouco, né, fora do status quo, né, fora do conhecimento convencional. A mesma forma, né, que eu posso dizer para vocês, o tipo de mídia, o tipo de material que eu consumo, ele busca, né, essa variedade, você olhar os dois lados, você ter essa visão um pouco mais ampla das situações para poder tirar conclusões também fora né, buscar conhecimento um pouco fora do padrão para poder também ter conclusões um pouco fora do padrão, né? Então é isso que eu tento fazer aqui, né? É isso que eu tento desenvolver aqui com vocês. O signo de Gêmeos é bastante importante para mim, né? Minha lua é em Gêmeos, então eu tenho, né, uma das minhas missões na vida é compreender como utilizar bem, né, essa lua em Gêmeos, ou seja, como utilizar essa comunicação com vocês, né? E aí que eu peço, né, sempre um feedback, né? E o feedback seria a forma mais fácil, né, de realmente saber se eu estou conseguindo me comunicar bem com vocês, né? Mas, de qualquer forma, como eu disse já aqui, às vezes ver os meus assuntos, né, sendo tratados por amigos ou conhecidos, me diz, né, de alguma forma que o que eu estou fazendo aqui tem algum sentido, né? Mas é isso, eu queria dar essa noção para vocês do que é, né, o signo de Gêmeos. É lógico que não é só o signo de Gêmeos que trata da polaridade, todos os signos mutáveis,
né? O signo de peixes ali tem o peixe que nada na parte superior, o peixe que está na parte inferior, o signo Sagitário, que é o homem com corpo de cavalo, né? A Virgem, que também tem caráter dual, né? Então, todos os signos mutáveis trazem essa questão da polaridade, mas aqui eu até pegando essa necessidade nossa, né, de buscar um pensamento, né, e uma forma de entender esse momento nosso político, né, esse momento nosso histórico, né, vou tentar trazer assuntos aqui que fale de polaridade, fale dessa questão que, ao meu modo de ver, é tão importante na vida do ser humano, né? E eu acho que tenho muito assunto para falar, né? Vou tentar dividir aí durante essa alunação de gêmeos, vou tentar dividir os assuntos, né? Interessante, né? Eu acho que é bastante importante a gente observar como é difícil, né, lidar com as polaridades e acho que a polaridade, né, que uma das que a gente vivencia aí, que é mais complicada hoje em dia, é a polaridade, né, sexual, ou seja, a gente aprender a conviver aí o, com as questões, né, sexuais. E aí minha ideia não é entrar na questão LGBTQ+, mas e sim na polaridade que envolve o ser humano em si, né? O ser humano. Eu já tratei aqui algumas vezes com vocês falando sobre ânima e ânimos, né? Ou seja, o masculino como ânimos e o feminino como ânima, né? Que são duas estruturas da personalidade que foram ali observadas de novo, por Jung, né? Por Carl Gustav Jung, né? E isso é muito interessante que a gente observe que expressamos, né, o homem expressa o ânimos externamente, né, e deveria entender, né, a sua alma, né, o seu interior como ânima, e a mulher expressa o ânima, ou seja, o seu lado mais sutil, mais feminino, né, externamente, e deveria vivenciar o ânimos internamente. Né? Pensando em evolução, né, isso é até um fato interessante, né? O que seria uma mulher evoluída, né? Seria uma mulher que pudesse ter o contato completo com o seu ânimos, né? A gente na escola de iniciação, a gente sempre fala da Diana, né? Deusa Diana, caçadora, né? Ou seja, a mulher que é guerreira, que tem um espírito guerreiro, que está buscando, ou seja, que na verdade conseguiu encontrar um paralelo entre o seu lado externo e o lado interno, né? Uma conexão entre o que ela é internamente e o que ela é externamente. E a questão do homem seria o homem, né, que tem algum viés artístico, né? Ou seja, ele tem uma capacidade de desenvolver, né, o seu lado masculino externamente, mas ele, né, traz uma sutileza, uma capacidade de sublimação, né, que ele transformou em inspiração. Então, é mais ou menos como se fosse o homem com uma capacidade artística, né, e a mulher com uma capacidade guerreira. Seria, vamos dizer assim, os seres humanos mais avançados, ou seja, não que eles não precisassem de um relacionamento, mas que eles conseguiriam
desenvolver em si, né, uma capacidade uma ideia de complementabilidade, né, ou seja, ele em si teria aquela necessidade interna, né, e o contato, ou seja, do o homem, o ânimos com o ânimo interno, e a mulher, ânima com o seu ânimos interno. Só que isso não acontece, né? Se fosse assim, seríamos deuses, estaríamos lá no final da evolução, com todos os mentais desenvolvidos e em plena chegando muito próximo da perfeição, né? Muito provavelmente chegaremos nesse ponto, mas assim como levamos milênios para chegar até o ponto atual, levaremos milênios para chegar nesse ponto. Então, os relacionamentos existem para, né, nos depararmos, né, ou seja, o homem se depara com uma ânima, né, ou seja, com um lado feminino que é sutil, né, e que ele não consegue se conectar facilmente, então ele projeta, né, esse lado sutil na sua companheira, e a mulher, ao mesmo tempo, projeta, né, o seu lado masculino no companheiro. E é lógico, nas relações homossexuais, né, se o homem, né, ele expressa o ânimo externamente, ou seja, se ele expressa o lado feminino externamente, ele vai buscar o ânimos, né, no companheiro dele. A mesma coisa com a mulher que expressa o ânimos externamente e vai procurar o ânima em outra mulher. Mas a questão, né, isso que eu quero contar para vocês, é a gente buscar um equilíbrio das polaridades, né? A gente busca um equilíbrio das polaridades, ou seja, o ânimos se complementando na ânima, né, e vice-versa. E é interessante, né? Eu achei um ponto. Essa semana a gente teve o lançamento aí do filme Top Gun Maverick, que é um filme para quem é cinéfilo, né? Para quem gosta de cinema, filme que está trazendo aí bastante, está com altas notas, né? Nos sites especializados. Eu já assisti, muito bom. Mas é um filme que trata de assuntos masculinos, assim como os filmes da década de 80, década de 90, como senso de oportunidade, competitividade, honra, né, lealdade em relação ao amigo, ao aquele né, que ele considera como irmão, ou como parte do mesmo grupo. Então, são questões que demonstram um masculino no seu melhor nível, né? E para mim, né, o mundo perdeu muito, o mundo está muito distante desses conceitos, né? Cada vez mais o feminino se sobressai sobre o masculino, né? Não que eu tenha alguma crítica sobre isso, mas para mim, como vocês estão percebendo até pelo que eu estou dizendo aqui, na minha visão, precisa ter o equilíbrio, né, entre as duas coisas, né? E é exatamente isso. Muitos sites criticaram, né, o filme, dizendo que é muita testosterona, que é muitas coisas do mundo masculino, né, e que o filme está fora de época, o filme não reflete mais, não se encaixa mais, né, nos dias de hoje. É interessante, né, porque é aí que você percebe como a gente perde, né, a referência de valor, né? Um filme que mostra
boas referências do masculino, né, tratado como negativo, né? Então, e para mim até comentei, quis comentar esse fato, porque é um filme que demonstra bem, né, essa conjunção de Marte, Júpiter no signo de Áries, né? É o heroísmo é, posto à prova, né? Realmente é, e o filme mostra isso, né? As relações, o quanto as relações de poder podem ser positivas, embora o mundo de hoje, né, coloque as relações de poder como negativas, né? Mas o quanto, né, ideias como transmitir bons exemplos ou transmitir, né, conhecimento ou ser uma referência de valor parecem que perdem o valor, né? Elas ficam como se fosse algo do passado, né? Isso se demonstra em todas as áreas da sociedade, né? Então, você, por exemplo, não tem uma empresa, né? Você não tem um comando, né? Uma gerência que tenha hierarquias, você tem uma gerência que se desenvolve matricialmente, ou seja, você não tem um chefe, você tem 3 chefes, e aí você não sabe para quem você tem um chefe comercial, um chefe operacional, e aí às vezes você não sabe como dividir o tempo para fazer suas tarefas operacionais e suas tarefas comerciais, né? É, você perde a referência de valor, né? Então, eu quis trazer esse exemplo aqui porque é um exemplo de polaridade muito mal resolvida nos dias de hoje, né? É lógico que se vocês assistirem os meus vídeos, vocês vão entender que eu vou falar de política, eu vou falar de outras coisas aqui, mas eu acho que é uma ideia muito mal resolvida nos dias de hoje e a gente realmente está longe de chegar num consenso, né? Eu fico chateado, né? Acho que a gente perde muito tempo com questões que seria fácil a gente pensasse nessa ideia de complementabilidade, ou seja, se a gente pensasse em equilibrar 2 pratos de uma balança e não quem merece, né, qual dos pratos merece ganhar, mas nossa a nosso quinhão aí de luta diária, né? Acho que na vida de cada um de vocês devem viver bastante, né, essas questões de dualidade, de polaridade. Então, vamos gastar tempo com isso, né? Se a gente não, a gente tem pouco problema para resolver, né? Então, vamos gastar tempo com isso. Vou mostrar para vocês aqui o mapa dessa semana, né? Mostrar também que aquilo que eu falei semana passada, né? Não muda muito, né? Ou seja, coragem para começar, temos bastante, né? Marte e Júpiter em Áries. Perseverança para concluir, para construir, temos bastante, né? Vênus e Urano em Touro. Mercúrio também, Mercúrio retrógrado ainda, né? Essa semana ainda é retrógrado. E comunicabilidade, né? Para vender o nosso negócio, para vender o nosso trabalho, o Sol em Gêmeos. Então, esse panorama não muda muito. A Lua vai trazer algumas nuances, né? Algumas facilidades, dificuldades, mas vou mostrar para vocês agora. Então, estou mostrando aqui para vocês, dia 28, foi ontem, a Lua em Touro, né? Muito próximo aqui de Urano, Vênus já em Touro,
Então, essa lua em touro, né? Lembra quando eu falei para vocês que touro também vai falar sobre aquelas questões relacionadas a conforto, né? E o sentir-se bem, né? O sentir-se tem aquela sensação de fartura. Eu tenho todos os recursos aqui na mão. Eu tenho eu construí um certo conforto que eu posso usufruir. Então, essa lua aí em touro, na minha visão, estava falando disso, né? Essa Vênus vai falar disso em toda a passagem aqui da Vênus pelo signo de touro. A Vênus vai buscar isso, vai buscar o belo, vai buscar o confortável, né? E aquilo que é farto, né? É a construção dessa fartura, né? Dessa, dessa materialidade sólida, né? Vai buscar isso, né? A Lua aqui, ela se encontra, né, rapidamente aqui por Mercúrio retrógrado, né? Falei para vocês que esse Mercúrio retrógrado que foi até Gêmeos e voltou para Touro, pode simbolizar, né, alguma ideia preconcebida, né, algum tipo de teimosia mental, né, que a gente tem que resolver aí. Até a retrogradação tem esse efeito, né, de tentar refletir sobre essas pequenas teimosias, pequenas resistências mentais, né? Então, a gente passando aqui para o dia de hoje, né, dia 29, a Lua entra em Gêmeos, né? E ela vai fazer esse mapa aqui. Eu tirei ontem às 11 horas da noite. Então, essa lua aqui quase chegando no Sol é 11 horas. Então, a lua nova, né, que é a conjunção de Sol com Lua, vai acontecer na madrugada aqui, né, no começo do dia, no dia 30 de maio, da segunda-feira. Então, é uma lua de comunicação, uma lua de rapidez mental, de curiosidade, de buscar o conhecimento, de ter um conhecimento amplo de várias coisas, né? Ter a informação, né? Ter um contato com a informação, né? Buscar saber, buscar compreender, né? Ter aquele conhecimento geral de várias coisas, né? Então, é tudo que eu falei sobre a necessidade de busca de, né, diferenciação entre conhecimento e sabedoria, para quem tem, né, essa visão, é como se tivesse um farol aí, né, para poder guiar essa busca por conhecimento, né, ou essa busca por expor a informação, né, quem tem, né, quem consegue enxergar essa necessidade, né, sai na frente, né, ou pelo menos busca um direcionamento para aquilo que está, né, a informação que está passando, para o conhecimento que está dividindo, né. É lógico que Gêmeos passa desde daquela pessoa fofoqueira, né, que vai pegar a informação aqui e levar para o outro ali, né, desde a fofoca, essa capacidade geminiana vai desde a fofoca até a alta erudição. Então, vamos pensar assim, vai desde o vizinho, né, que está olhando o que você faz, até o escritor, né, o mais alto nível de erudição, né? Então, tudo isso, toda essa gama, né, de comunicação envolve o signo de Gêmeos, né? Então, a gente pode pensar também em grandes escritores, nos grandes... se a gente pensar o Avatar como um grande
tradutor do conhecimento, um grande tradutor, né, daquilo que é do conhecimento elevado, a gente pode pensar no Ganesha na Índia, né? Ganesha na Índia, Tote no Egito, aqueles que traduziram a Bíblia, né, que escreveram a Bíblia, os livros da Bíblia, todo aquele grande avatar, né, que vem com essa capacidade de escrita, né, e de fala, de comunicação, que traduziu algo extremamente elevado, né, para uma linguagem que pode ser traduzida para as pessoas. Tudo isso é Gêmeos, né? A gente também tem que lembrar desse fato. Muitas vezes essa sabedoria tão grande, né, tão elevada, ela precisa ser simplificada, resumida, traduzida. E aí, o signo de Gêmeos, né? O signo de Gêmeos é desde o jornalista que escreve um texto até um ser desse que escreve um livro sagrado, né? Tudo isso envolve, né, os grandes escribas aí, né, que é representado pelo signo de Gêmeos, né? Então essa lua nova fala de muita coisa, né? Passando para o dia 31, a terça-feira, né? Antes de sair de Gêmeos, a Lua faz um bom aspecto para Saturno, né? Faz um bom aspecto para Saturno, que é toda vez que a Lua faz um aspecto para Saturno, ela fica mais responsável, né? A gente fica mais responsável. Então a gente pode ficar mais responsável com aquilo que a gente está passando, a informação que a gente está vendendo, né? Ou questões, né, de responsabilidade podem aparecer. Fica mais comprometido com o que a gente está fazendo, está falando. Mas também faz uma quadratura aqui com Netuno, então a gente pode ficar mais disperso, né, mais aéreo, mais várias possibilidades, vários assuntos a ser tratados, né, a gente perder um pouco o foco, né. Mas eu acho que aqui a questão da responsabilidade com que a gente está passando tem bastante importância aqui, tá? Isso é terça-feira, de 31. Bom, aí, né, a Lua entra em Câncer, que é o signo regido pela Lua, né? E aí é uma coisa bastante interessante, né? A Lua, regendo Câncer, Câncer também é um signo cardinal, também é um signo de iniciativa, só que é uma iniciativa mental, né? Desculpa, é uma iniciativa emocional, né? É aquela inteligência emocional que eu já conversei com vocês, né? Da mãe, né? Eu acho que o exemplo mais, mais fácil de dar é o exemplo da mãe, né? Que a mãe sabe os meios, né, de falar o que tem que ser falado, sabe os meios de dizer o que tem que ser dito, né? Diferente do pai, né? Que vai mais na cobrança, a mãe tem uma certa inteligência emocional de cobrar atitudes, né, com uma capacidade emocional de compreensão, né? Mas ainda é liderança, ainda é comando, né? Ainda é iniciativa, né? Então a Lua aqui, ela tem essa característica, né, de iniciativa, e ela vai fazer uma quadratura aqui, né, para aquele Marte e aquele Júpiter que estão conjuntos aqui em Áries. Então isso vai aumentar bastante essa iniciativa emocional, né? Isso aqui funciona muito bem para profissões que cuidam, né, que servem as pessoas, profissões que são profissões relacionadas ao servir e ao cuidar, né? Então, enfermagem, medicina, tudo aquilo que envolva o ato de cuidar do outro, né? Vocês têm que pensar que também exerce, isso também tem algum sentido
de cuidar do outro, a gente também pode pensar em liderar o outro, né? Na busca, por exemplo, da saúde, né? Então, ou se a gente pensar, voltar, por exemplo, da mãe, né? Liderar o outro, ou até, né, a ideia de uma líder feminina, né? Uma gerente, né? Será que ela tem essa inteligência emocional de saber compreender a necessidade, né? E como cada um funciona diferente, como cada um, a comunicação tem que ser diferente, né? Então, todas essas possibilidades são abertas, né? Mas, pela quadratura aqui com Júpiter e com Marte, esse lado da iniciativa fica mais exaltado do que o lado do cuidar, né? O lado do acolher, né? Que também, essa lua também tem a ver, a lua em Câncer também tem a ver com acolher. E, né, no dia 2, que é a quinta-feira, a lua faz um trígono com Netuno, né, que deixa o clima aí bastante emocionalmente positivo, emocionalmente agradável, né, e romântico e também acolhedor, né. Só que quando ela vai se aproximando aqui no finalzinho de Câncer, ela faz oposição com Plutão, que pode trazer algumas feridas emocionais, né. Isso vem acontecendo bastante aí nesses anos, né? Desde que Plutão ficou aqui no finalzinho de Câncer, toda vez que a Lua passa aqui nesse finalzinho, Plutão ficou aqui no finalzinho de Capricórnio, toda vez que a Lua passa aqui no finalzinho de Câncer, essa oposição sempre pode trazer aí algumas questões emocionais, né? Trazer à tona algumas feridas, alguns traumas, que eu sempre falo para vocês, né? Importante que a gente não exacerbe essas feridas, porque logo em seguida a Lua entra em Leão, né? A Lua entra em Leão fazendo um trígono aqui extremamente positivo, né? Para Júpiter e Marte em Áries. Então, é a coragem da iniciativa, né? De Áries, somada à coragem de ser você mesmo de Leão, né? Então, na minha visão, para quem exerce algum nível de liderança, para quem tem precisa usar dessa coragem para tomar uma atitude na sua própria vida, para iniciar um projeto ou para se expressar, né? De alguma forma, por exemplo, você tem que fazer uma palestra, você tem que expor o seu trabalho, se você tem que expressar, né, assim como o artista faz, né, se auto-expressar, se mostrar, né, como mostrar quem você é, esse é um baita do momento, né. Dia 3 de junho, esse trígono traz essa potência de coragem, né, e de autoexpressão para ser desenvolvida aí. Então, começa esse mapa eu tirei às 23 horas, né? Então, começa ali na noite do dia 3, né, na sexta-feira, e passa para o sábado. Então, no sábado, às 23 horas, a Lua está em Leão e está fazendo um bom aspecto para o Sol, né, e continua fazendo trígono aqui para Júpiter e Marte em Áries. Então, essa coragem continua ativa, continua bastante presente. Essa coragem, ela pode ser testada, né, aqueles que estão aqui pelas energias que estão em Touro, né. Aí eu já falei para vocês
sobre aquela questão, né, de ostentação, né? Muitas vezes a gente tende a achar que se autoexpressar depende de ostentação, que a gente precisa vender uma imagem melhor, né, ou baseada na materialidade, e muitas vezes não precisa, né? Então eu vejo a gente precisa mostrar quem a gente é, né? E quem a gente é passa pela ostentação, passa pela materialidade, mas não é só isso, né? A gente precisa ter conteúdo, né? E essa quadratura aqui que a Lua faz com esses aqui em Touro, para minha visão tem um pouco disso, né? Principalmente pela presença de Vênus aqui, né? Vênus tende a mostrar-se, né? Mostrar o belo, né? E aí pode reforçar mais a vaidade do que a essa autoexpressão, né? A gente pode ficar meio vaidoso, meio ostentar, né? Achar que a ostentação é mais importante do que ser, né? E perder, né, oportunidades, porque ostentação, né, e vai até um ponto, né? Depois você precisa ter conteúdo. E no finalzinho aqui, no finalzinho dessa passagem da Lua por Leão, a Lua vai formar aquela quadratura aqui, né, a quadratura com Mercúrio, Urano e a oposição aqui com Saturno, né, que essa quadratura T, ela por várias vezes ela se demonstrou uma quadratura que pode mexer com os nossos preconceitos, né, com as nossas exatamente com aquela questão das nossas resistências, né, a resistência da forma de pensar, Aquário, resistência na forma de agir, Touro, resistência nas convicções e na confiança, Lua, né? Então aqui que essa autodemonstração, né, leonina da Lua passando em Leão pode incomodar o coletivo, né? Você está, tipo, olha, você está se exaltando e está esquecendo o grupo, ou vice-versa, né? Então, essas questões podem surgir, né? Então, acho que já nesses 2 anos aí, já passamos por essa quadratura várias vezes, né? Estamos sobrevivendo, né? Também pode trazer questões relacionadas ao dinheiro, né? Por envolver Touro. Eu já expliquei bastante sobre as questões do mundo financeiro, né? Na alunação de Touro. Essas questões podem vir à tona aí com essa quadratura T. É um domingo, é o final da noite do domingo, ou seja, a segunda-feira, dia 6, pode acordar aí com os mercados aí bastante complicados, né? E na segunda-feira, a Lua entra em Virgem, faz um ótimo aspecto para Vênus em Touro, né? Então, bastante observar, né? Aqui, por exemplo, a Lua passando em Virgem vai formar ótimos aspectos aqui com Touro, ou seja, o elemento terra muito forte, né? Ou seja, a ideia da praticidade, do planejamento, da execução muito forte. Quando eu volto aqui, né, e a Lua passa por Leão e faz bons aspectos aqui com Júpiter e Marte, né? Então é a ideia da autoconfiança, né? Ou seja, do elemento fogo, né? Autoconfiança, coragem, força de vontade, é, uma, uma garra para conquistar, né? Então vocês podem ver que a Lua passando aqui em Leão vai trazer
as características do elemento fogo, né? Então, quando a Lua passa aqui por Câncer, né, então ela traz a emotividade, a emotividade, né, e aquela questão do acolhimento, né? Se a gente é capaz de acolher o próximo. É assim, essa semana a gente tem a continuação das coisas que eu falei semana passada, ou seja, coragem de Áries, perseverança de Touro, comunicabilidade de Gêmeos, e a Lua passando aí nos elementos, né, ora reforçando, né, o água, ora reforçando o fogo, ora reforçando a terra. Então é isso, pessoal. Temos aí uma boa semana, uma semana bastante produtiva. Temos possibilidades de crescimento em várias áreas. Vai depender né, da nossa versatilidade, nossa adaptabilidade. Né? Lembrar que é uma nação de Gêmeos e que isso é uma necessidade bastante importante para uma nação de Gêmeos. Então, boa semana, um abraço, tchau.